Bom dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesse sábado, o programa Nova Era, de que é um programa espírita, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, tem um imenso prazer de trazer mais uma edição do seu programa nesse sábado, tratando hoje da saúde e doenças na visão espírita, com nosso estimado amigo Dr. Enios. Dr. Enios, ele é palestrante, ele é um amigo aqui do Movimento Espírita em Divinópolis, co-participante lá da AMEON, Associação Médico Espírita do Oeste de Minas Gerais, e foi convidado a estar conosco hoje nos estudos da TV Candidez. Dr. Enios, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia, querido amigo Vicente, bom dia a todos os telespectadores, e é com muita honra e com muita alegria que estamos aqui hoje, para poder conversar um pouco sobre essas questões. Muito bem. Hoje, então, a temática é a questão da saúde e as doenças na visão espírita. A primeira pergunta, doutor Enios, é o seguinte: todas as moléstias do corpo físico, ela tem ascendentes espirituais ou são ocasionais? Quer dizer, há alguma coisa que precede as doenças ou ocasionais? Sim. À medida que vamos entrando em contato com a divina, com essa maravilhosa proposta espírita, vamos aos poucos entendendo melhor muitas coisas, vamos ampliando nossos horizontes e vamos, uma das coisas que são reveladas é que realmente a grande maioria das doenças, elas realmente têm uma relação com as mazelas de nossa alma. Ah, sim. E quando dizemos isso, a gente pode pensar que quando, então, essas doenças que surgem em todos nós, elas, na verdade, na grande maioria das vezes, são reflexos de más condutas, de erros do passado. Ah, sim, interessante. E isso pode se manifestar tanto nas encarnações atuais, certo, como podem estar relacionadas com encarnações passadas. Ah, interessante. E um exemplo disso é quando a gente tem uma criança que já nasce com malformações, com vários defeitos, e muitas vezes ainda intraútero se consegue diagnosticar, com certeza essa criança ela realmente já veio trazendo esta doença de vivências passadas. Isso. Do espírito estado. Doutor Enios, podemos dizer que há uma grande diferença entre doenças e enfermidades? É interessante, Vicente, que quando a gente vai ao dicionário, certo, a gente encontra como sinônimos, doença e enfermidade. Mas quando vamos ao Evangelho, muitas vezes vemos citações mesmo de Jesus, colocando tanto doença quanto enfermidade na mesma frase. Então, realmente há um sentido diferente entre elas. Podemos dizer que doenças se referem a moléstias do corpo físico. Sim. Já as moléstias, as enfermidades são moléstias da alma. Da alma. Então, há realmente uma grande diferença. Sim. Podemos dar um exemplo, na época de Jesus, com os leprosos, ele, na verdade, ele curou, entre aspas, aquelas feridas, aquelas deformidades dos leprosos,
né, que estavam no corpo físico, mas as chagas, né, de que aquele espírito já trazia, né, Certo. de problemas passados, de erros passados, aquilo precisava e precisa ser trabalhado. Certo. Né? E alguns desses leprosos, na época, mesmo tendo a princípio se aliviado das suas lesões, depois voltaram a ter novamente deformidades e lesões, porque não tiveram aquelas mudanças profundas que Jesus, na verdade, nos mostrou como as principais. Né? Como é considerada a medicina da terra pela espiritualidade? A medicina, né, ela é vista, né, pela espiritualidade como uma misericórdia divina. Né? Sim. Onde, né, temos condições, né, e ferramentas para auxiliar, né, a todos aqueles doentes que vêm até nós para, né, podermos, né, trazer um alívio e muitas vezes, né, fazer algo mais também. Mas, infelizmente, a medicina, ela hoje, ela ainda vê a saúde como um perfeito equilíbrio dos órgãos. Certo. E, na verdade, a espiritualidade, ela vê a saúde como a perfeita harmonia da alma. Né? Então, há ainda uma grande distância entre o que podemos, né, considerar que tem sido feito hoje na medicina e o que realmente, né, podemos fazer. Qual seria a medicina do futuro? A proposta de Hipócrates permaneceria para a eternidade ou haveria alguma mudança, uma visão nova para a medicina do futuro? Então, Hipócrates era um renomado médico na Grécia, né? Nasceu 460 anos antes de Cristo, e ele era muito, muito querido e era um médico que era muito ético, né? Sim. E gostava e dava toda aquela atenção aos seus pacientes, né? E com isso ele se tornou realmente muito conhecido, não só naquela época, como até hoje, né? E Hipócrates, ele tinha alunos, né? Tinha uma escola de medicina, mesmo nessa época, né? E tem uma passagem interessante que Hipócrates fala assim para um dos alunos: se queres curar, primeiro pergunte ao seu paciente se ele realmente está disposto a livrar daquilo que lhe faz mal. E é uma grande verdade até hoje. Né? Hipócrates hoje ainda é considerado o pai da medicina. O pai da medicina. Né? Ele foi importante para o desenvolvimento da medicina e ele teve também um marco importante na época, foi fazer aquela separação entre a medicina e a religião e mesmo as magias que existiam nessa época. Né? E por ser esse pai da medicina, nós ainda, até hoje, né, em toda a formatura, né, de medicina, fazemos o juramento. Né? Então, ele realmente ainda, né, e deve ser lembrado como uma maneira de como a gente deve se dedicar e trabalhar. Interessante, né? Doutor Lino, existe uma expressão de Mateus, no capítulo 8, versículo 7, é o seguinte: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como que nós podemos entender essa frase de Jesus? Sim. Nós vemos essa frase, né, que é uma citação de Isaías, né? Encontramos tanto no Evangelho de Mateus quanto de Lucas, e
ela até hoje há muita dificuldade em se ter um entendimento real, né, do que essa frase diz para nós. Mesmo nós cristãos, né, muitas vezes realmente não conseguimos ver aquela profundidade do que nosso Jesus, né, nos diz, sim. né? Então, muitas religiões consideram, né, que Jesus, quando foi sacrificado na cruz, ele levou realmente todas as enfermidades e todas as doenças que podem, né, nos acometer. E somente aqueles que não têm a fé, né, aquela fé também, né, que tem que ser melhor entendida, né, que não adoeceriam, né, e não teriam, né, as enfermidades. Mas realmente há ainda muita confusão e muitas religiões se aproveitam, né, dessas expressões mal entendidas. Fica tudo mal assim entendida, né, porque não vê a visão holística, a visão espiritual da questão. Qual é a proposta espírita? Lidar com as doenças, estabelecendo curas ou restabelecer a saúde? Nosso querido codificador, Kardec, né, ele coloca lá que a principal proposta espírita é a transformação de todos nós, né? Transformação do homem, transformação da humanidade. E é através, né, desse lema, né, que temos, que vamos trabalhar, né, nessa mudança de paradigma, né, de entender melhor que nós realmente não temos, né, condições de curar. Né? A nossa condição realmente é de trazer um alívio e muitas vezes resolver aquela questão que está no corpo físico, né? Mas a cura depende de muito mais coisas, né? De muito mais envolvimento, né? De todo aquele que está nesse processo. Com certeza. É porque a gente percebe que é uma preocupação muito grande dentro do movimento espírita a questão das curas. E quase não trabalha a questão da saúde, né? Que é a proposta espírita. Exato. Né, que é o Evangelho de Jesus, que é a Evangelho-terapia. Então, há essa direção dentro do movimento espírita de que o passe, a água frutificada, as reuniões de cura, o processo desobsessivo, bastaria. Né? E aí fica uma coisa muito alternativa, né? Vai e vem, vai e vem. Por isso nós formamos essa pergunta. Existem diferenças entre recursos alternativos e alterativos? Esse é um conceito muito interessante, né, onde nos ajuda a distinguir, né, esses recursos que temos para o tratamento do paciente, tanto se referindo a casas espíritas como, né, qualquer, né, abordagem do paciente. Né? Então, recursos alternativos, no plural, né, eles vão mostrar para a gente que são formas de tratamento que vão trazer alívio, vão trazer, às vezes, uma anestesia de todo aquele sofrimento que está acontecendo, né? Que na casa espírita vai ser oferecida pela fluidoterapia, pelos passes, né? Homeopatia. Então, tudo isso, né, a casa espírita tem condições de trazer a quem a procura, certo. Né? Mas temos também de ter realmente consciência de que isso não vai resolver completamente o problema. Né? É um paliativo, então. Exato. Seria um paliativo. E aí temos os recursos alterativos. Que na verdade é alterativo, porque é um recurso só. É um só. Então, através deste recurso, que podemos dizer que é a evangelioterapia,
né, que na verdade não é só o conhecimento do Evangelho, mas a vivência dele. Né? Sim. Com isso vamos conseguir fazer aquelas mudanças realmente mais necessárias e profundas. Né? Mudanças de condutas, de atitudes, e vamos aos poucos crescendo no progresso moral. Né? Certo. E aí podemos um dia alcançar a cura real. Na verdade, o que se preocupa muito hoje, em linhas gerais, no movimento espírita, é justamente com o recurso alternativo. Né? Quando se oferece o tratamento através de passes, da água frutificada, das próprias reuniões de cura, me parece que não se preocupa muito com o recurso alternativo. É justamente a implantação do Evangelho, a educação da criatura humana, que seria a sua mudança de conduta pela educação. Exatamente. Por isso que a proposta espírita é a proposta pedagógica, né? Exato. A educação, né, moral, né, de todos nós, né, realmente é o mais importante. É o mais importante. E muitas vezes vemos um certo apego a esses outros tratamentos que são oferecidos, Sim. né, que trazem às vezes realmente um alívio momentâneo, mas que não vão resolver o problema. Né? Na verdade, esse trabalho tem que ser muito maior, e é um trabalho íntimo, né, com essa reforma aí que devemos fazer. Com essa reforma. É porque observando de que quando Mateus coloca para a gente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a gente logo percebe que a proposta espírita é o restabelecimento do Evangelho na casa espírita. Sim. Né? Quando ele percebeu que toda a humanidade estava enferma, quer dizer, da psique, a própria alma enferma, ele veio, nos trouxe o seu legado, que é a Boa Nova, o Evangelho, e sabendo que se amanhã nós vivenciássemos esse Evangelho, certamente que todas as doenças estariam erradicadas. Né? Porque a doença seria justamente a retratação das enfermidades no corpo físico. Então, essa passagem de Mateus é fantástica, né? Para nos conceder realmente a mudança de atitude o tempo todo. Esse esclarecimento da doutrina espírita também, né? Da gente entender melhor todo o mecanismo. Todo o mecanismo. Doença, né? Saber que realmente os sentimentos, os pensamentos que temos, né, de muitas vezes inferiores, né, de forma enganados como somos em determinadas situações por nós mesmos. Isso traz, né, uma série de vibrações que vão levar, né, a uma lesão no nosso perispírito. Né? Nós sabemos que o perispírito é aquela membrana sutil que nos envolve, né? que faz essa conexão importante entre a mente e o corpo físico. E com esses repetidos erros de conduta, a gente vai lesando aos pouquinhos, né, esse perispírito, e esse perispírito acaba também impregnando o próprio corpo físico e levando as doenças do corpo físico. Né? E interessante um dizer de Emmanuel, que ele coloca assim, que a mente, né, é tão poderosa que ela é capaz de provocar doenças e desarmonias muito mais condições do que qualquer vírus ou bactérias já reconhecidos. Né? A gente vê como que a nossa mente realmente ela causa, né, tantos transtornos para a gente que a gente não tem consciência disso. Não tem. Né? É aquele aforismo, né, egípcio, quer dizer, mente sã, corpóreo insano, quer dizer, mente sã e corpo são. É mais ou menos isso. Né? A importância do bom pensamento, trabalhando os sentimentos, trabalhando os desejos, para que a alma esteja tão sadia
quanto o próprio corpo físico. E o corpo físico tanto quanto a própria alma. É a retratação, né, de todo o corpo mental, no dizer de André Luiz, no corpo físico. É aquele mata-borrão. Mata-borrão. É como se fosse um fio de terra, descarrega todas as toxinas mentais, na visão de André Luiz, para o corpo físico, para a matéria. Como que Chico Xavier, esse grande exemplo de vida, de amor, de paz e de compromisso com a verdade, como é que ele lidava com aquelas doenças dele? Porque ele era portador de uma série de sintomas, né? Exato. Durante, né, essa caminhada dele, nessa existência, ele realmente tinha muitas doenças, né, e passou por vários tratamentos também, do ponto de vista médico, né, e dentre todos os problemas que o Chico teve, o que chama a atenção é em relação aos olhos, né? Então, ele tinha um problema assim, complexo no olho esquerdo, né? Que trazia, né, sofrimento para ele. Sofrimento, né? muito sofrimento. Ele tinha dores, ele tinha, às vezes, dependendo do tanto que trabalhava, até sangramento, né? No olho. E chegou um momento que ele pediu a Emmanuel, né? Que queria, né, se curar, né, se ele poderia se curar desse problema dele, né, dos olhos. E Emmanuel disse: serenidade, Chico, você já está tendo todo o auxílio dos benfeitores dedicados, né, que estão aí sempre te auxiliando, além dos médicos, né, da terra também, né, que estão ajudando nesse tratamento. Aí Chico, mesmo assim, diz: então eu tenho que continuar com o tratamento aqui, né? Que seriam os medicamentos, colírios, né? É claro, Emmanuel diz, né? É realmente uma providência divina que nós todos temos, né? Em relação à medicina da terra. Então temos de usá-la também, né? E Chico, né, ainda não satisfeito, né? ele né, perguntou a Emmanuel se, por ser médium, né, e estar ali até vendo Emmanuel, né, aquele espírito bondoso, cheio de cultura, se ele não poderia ter uma ajudinha, né, do plano espiritual, né? Aí Emmanuel ficou bravo, né? Ele está querendo, né, ter favores, né, tratamento especial. Atendimento especial. Não, todos nós, né, precisamos realmente passar por determinadas dificuldades, né, doenças, né, mesmo se tratando de Chico. E isso, né, o Emmanuel disse que isso traria para ele também melhores condições para lidar com aquela mediunidade, né? Seria um freio, né? Um freio que o ajudaria a seguir o caminho correto, né? E o Chico aceitou e entendeu acima de tudo, né? Um exemplo de vida. Eu sempre falo o seguinte: se Jesus é guia e modelo de perfeição para todos nós segui-lo, eu sempre digo que Chico Xavier é modelo de espírita para todos nós. Exatamente. Porque ele nos deixou, além do legado do seu trabalho, além de toda a sua vivência, o exemplo de resignação, de redenção e de amor. Exato. Ele sempre, né, com aquela serenidade. Serenidade. Né, e trazendo aquela paz. Muita paz. Doutor Lemos, qual seria a contribuição da doutrina espírita com relação às patologias e esses transtornos espirituais das quais nós estamos falando hoje? Sim. Então, através da doutrina espírita, a gente realmente tem a oportunidade, né, de um entendimento maior dos mecanismos das doenças, das influências espirituais, né? Temos vários, não só as obras básicas, né, mas várias outras obras mostrando essa relação
das doenças com o plano espiritual, né? Ah, sim. E mostrando, né, tudo aquilo que nós, né, conversamos quanto a necessidade de uma reforma íntima, né? Sim. E de uma mudança maior para que a gente possa ficar, né, sem passar por todas essas dificuldades. Certo. Né? Então, a contribuição realmente é muito grande e a gente, a partir do momento que tem um pouquinho de conhecimento, né, desse lado, né, da doutrina espírita, a gente acaba tendo um olhar diferente. Ah, também, que bom, né? Um olhar diferente que auxilia, né, eu acho que um pouco mais, né, como que a gente vai, né, lidar com o nosso paciente, respeitar esse nosso paciente e saber, né, que realmente a cura, né, ela basicamente tem que vir de dentro, né? Ah, de dentro. E a medicina ainda, ela, não só a medicina, mas nós, seres humanos, temos esse imediatismo de querer que a cura venha de fora. Ah, né? sim. E não é realmente assim. Então a cura está na própria pessoa. Exatamente. É como dizia Jesus, tua fé te curou. Exatamente. Então é a autocura, Autocura. né? Que é realmente o nosso caminho. Né? É o que Jesus fez, é devolver para o paciente a atitude da própria cura. Sim. Sem prometer qualquer tipo de cura. Ele devolvia. Ele levava a criatura realmente a buscar nele mesmo, pelos efeitos, remontando a causa. E a cura estaria nele mesmo, no paciente. Doutor Lima, nosso tempo já está esgotado. Eu gostaria de poder agradecer ao senhor e pedir que ele faça as suas considerações finais. Sim, sim. Podemos dizer que nós podemos, né, através de uma vigilância maior de nossos sentimentos, de nossas condutas, de nossos pensamentos, né, evitar uma grande maioria das doenças. Né? Isso. Agora, se ela vier, né, bater a nossa porta, que possamos vê-la de uma forma diferente também, né? Não vê-la como algo ruim, como né? castigo, né? Como castigo, mas como um alerta, né? Como um alarme soado, mostrando que estamos no caminho errado, né? Sim. Que temos de tomar outros caminhos, né? E temos aí uma grande professora que é a doença, né? Uma grande professora que vai nos ensinar e vai nos ajudar no entendimento maior desse mundo, né? Da saúde, da doença, de todos nós. Nós agradecemos a sua presença, doutor Lemos, agradecemos também a audiência do programa Espírita Nova Era, através da TV Candidez, que nos recebe e nos abre as portas para este programa espírita. Agradecendo a todos vocês, amigos do Ideal Espírita e do Espírita, que estão conectados conosco através da TV Candidez. Que todos vocês tenham hoje um bom sábado, repleto de muita paz, de muita alegria e um feliz final de semana. E até o próximo sábado, quando aqui estaremos novamente às 9h30 da manhã. Um bom dia para todos. Obrigado.